O início da peça Atsumori vem do estudo de uma peça de título homónimo. Na realidade, a minha peça é que é de título homónimo, porque eu é que me apropriei desse título. Uma peça de teatro no, escrita no século XV, que estudei em 2018 em Kyoto num curso de técnicas tradicionais de teatro japonês, nomeadamente no, onde me foi atribuída esta peça e onde tive a oportunidade de estudar tanto a palavra cantada, a gestualidade, o trabalho de máscara e a indumentária, significado de simbologia de cores, de indumentária, e ainda um instrumento de percussão kotsuzumi, muito tradicional da sonoridade no. E isto é só uma contextualização deste curso. E a narrativa desta peça eu achei super interessante, que se desenvolve à volta de uma personagem que é uma criança guerreira, que foi morta no campo de batalha entre um conflito entre dois clãs. Esta história está documentada na história militar japonesa e foi super ficcionada, e o Atsumori é uma personagem ficcionada, exagerada, de um herói criança. Mas para mim fazia sentido a perda de uma vida e esse espírito voltar, esse fantasma voltar para se vingar da sua própria morte enquanto uma criança que se encontrou num conflito entre dois clãs e que provavelmente não tinha nada a ver com isso. Porque me parece uma narrativa profundamente ontológica e cíclica e que pode ser transferida aos dias de hoje relativamente à contemporaneidade que nos atravessa. E por isso escolhi desenvolver ou revisitar esta peça numa versão a partir do trabalho que tenho vindo a desenvolver em palco, onde que é desenvolvido a partir do movimento, da luz, do que é revelado e do que é escondido, e a partir do ritmo e da sonoridade apotropaica. Em termos de temática, eu senti que não peguei na narrativa da criança fantasma que vem para se vingar, mas fiquei muito afetada pela ideia da fantasmagoria, da transparência, do que é ser transparente, do devir fantasma, hoje em dia. E também pelo facto de, passados séculos e séculos, continuamos numa dialética de conflito de destruição e construção, e que é, sem dúvida, parte da ontologia humana. E decidi pegar neste conceito de fantasma ou de fantasmagoria a partir de uma ideia que li de Derrida num livro. Isto é um pouco académico, mas vou partilhar, em que ele, nos espectros de Marx, em que ele se pergunta o que é um fantasma. Na realidade, o que é um fantasma, não é? Quando começamos a abordar esta temática, temos de nos perguntar esta coisa tão simples. E o que ele diz, que eu achei super interessante, é que fantasma é um espectro em repetição, numa volta eterna, um ponto no tempo e no espaço. E então, para mim, a partir daqui comecei a desenvolver esta noção de obsessão de volta a um tempo, a um ponto no tempo e no espaço. E por isso, isto refletiu-se em termos coreográficos. Nós, a equipa de co-criadores, de bailarinos, tivemos muito tempo a partilhar memórias musculares que estão no nosso corpo, no sentido de que fantasmagorias é que vocês têm das técnicas que vocês já utilizaram, já fizeram uso durante a vossa vivência toda. E então tivemos a partilhar imenso vocabulário, fomos começando a ter um vocabulário conjunto e
e temos muitas sequências coreográficas que depois, algumas foram largadas e outras foram refeitas para trás, nessa vontade de querer voltar. E há 2 ou 3 sequências que se mantêm para trás. Claro que o público não sabe estes pormenores porque são feitas, para nós, dramaturgicamente, sabemos que é feito para trás. E isso foi um ponto para mim, foi super interessante, de fazer coisas para a frente e para trás. E depois, voltando ao espectro em repetição, nesta obsessão de querer voltar para sempre a um ponto no tempo e no espaço, se eu pensar nisto em termos gráficos, é um círculo, não é? Eu tenho um círculo bidimensional e eu quero voltar para sempre a este ponto. Então volto para a frente ou para trás, porque o fantasma revisita, não é? Ou as coisas que estão encalhadas ou bloqueadas, ou que estão obcecadas, estão bloqueadas no corpo, o que mais tarde pode gerar cancros, não é? E se eu tornar este círculo bidimensional em tridimensional, eu começo a perceber que isto é uma espiral e a partir daí eu já tenho movimento. E esta é a forma gráfica que eu consigo sair desta obsessão do que é ser uma coisa bloqueada, desta obsessão de querer voltar. Assim já estou em movimento, isso já é dança. Não sei se me estou a fazer entender. Isto foi super importante para mim porque esta peça acaba por ter o interesse de trazer de valorizar o que está fora do centro, o que está na periferia, nos cantos, fora da luz, ao centro, a um género de centro, que não seja um centro comum, mas onde cada um se possa afirmar tal qual é. E por isso também foi tão importante que cada bailarino, co-criador, tenha backgrounds tão diferentes, desde teatro, dança contemporânea, balé, danças urbanas de diferentes estilos, porque acabaram todos eles por ocupar o seu lugar de afirmação em personagens também ficcionadas, e penso que conseguimos bem esse equilíbrio entre momentos de grupo e de memória coletiva e de disrupção, mas também de momentos individuais de clarividência. Outra relação interessante com o Teatro Nou. O Teatro Nou é um estilo de expressão que utilizei, não sou obcecada por Teatro Nou, mas que eu tenho muito apreço, porque é das primeiras formas, ou das formas que ainda subsistem, que criam um ponto de comunicação, um diálogo entre a realidade dos vivos e o mundo dos mortos. Como este teatro foi sendo construído ao longo de todos os conflitos daquele país, foi uma forma de se poder falar sobre tabus, sobre perda, sobre morte de familiares, que foi colocada em arquétipo, em não sei quantas peças, não me lembro qual é o número das peças que existem, mas é um número fixo. E isso eu acho muito interessante, essa ponte de diálogo entre o mundo dos vivos e dos mortos, que obviamente também há outras formas de expressão teatral ou de dança. E, por exemplo, em 2022, mais tarde, tive a oportunidade de estar no Haiti durante a cerimónia de voodoo da Páscoa, em que estamos outra vez, ou eles estão outra vez, neste caso uma religião que aborda ritmo e dança, a dialogar com os seus antepassados e que tem uma perspectiva no voodooísmo que a vida desta dimensão é completamente manipulável por outras dimensões e por outras entidades. E isso é outra perspectiva super interessante para esta temática. E por isso também, coreograficamente, trouxemos a entrada na diagonal. No voodoo, as danças são muito simples e ortogonais, mas quando se abre a porta da possessão, por norma, entra-se em diagonal e começa-se a perder a gravidade. O centro de gravidade começa a ficar mais caótico e a partir daí tudo pode acontecer. Ou também em possessão, há corpos que ficam completamente bloqueados durante possivelmente horas, ou a rebolar ou assim, e por isso há uma imagem muito específica desta peça
que também vem acarinhar essa ideia de corpo bloqueado. Que depois se pode desbloquear, é uma questão super ambígua de onde é que está o poder de ação e de desejo. Mais coisas. Espaço. Por exemplo, na cultura nipónica é muito comum que a superfície esteja... O centro está iluminado e a superfície, as paredes, os cantos não estão em luz, são obscurecidas para haver um grau de intimidade maior. Na nossa cultura, e também com a ASAI, tudo está iluminado, as paredes são brancas, está tudo às claras, os restaurantes vê-se tudo, não é? E isto é uma diferença muito marcante em termos arquitetónicos, de uma cultura para outra. Mais uma vez, eu não estou assim tão obcecada pelo Japão, é mesmo uma questão de estudo, de contexto histórico e dramatúrgico. Então, com a Letícia Skrik e com a Joana Mário, penso que foi uma ideia do Jonathan Saldanha, que esteve a apoiar também na dramaturgia. Pensámos que podia haver um espaço on e um espaço off. O espaço on é um espaço quase intersticial, é um chão luminoso e um teto luminoso que condensam um espaço de passagem onde a dança pode voltar para trás, quase como a sala vermelha do Twin Peaks. Nesse caso, nessa sala vermelha, a palavra é dita para trás e gravada para a frente, e então quando vemos o Twin Peaks eles estão a falar para trás, mas na realidade gravaram a falar para trás. Percebeste? Eles gravaram a falar para trás e depois viraram para a frente, então dá essa sensação estranha. E aqui também é um espaço intersticial de onde coisas estranhas podem ocorrer. E o que eu gostei muito em termos lumínicos e espaciais foi que há um conjunto de ações que já estão a acontecer em diferentes pontos, mas nem sempre estão a ser reveladas. Mas elas já lá estão no canto a acontecer e mais tarde elas vão entrar para o centro da atenção ou da percepção. Ou elas já ali estavam e de repente revelam-se com um reflexo de um espelho. E isso para mim foi super interessante. Então temos o espaço on e o off também é um espaço que, de acordo com o que eu estou a dizer dramaturgicamente, não é? O visível e o invisível, acaba também por ganhar peso em percepção e por trazer essa tensão dialética. Outro conceito super interessante para mim, para esta construção, foi o conceito de apotropaiko, que é uma palavra grega que temos na nossa língua e que quer dizer espantar o mal, o desconhecido, a doença, o que não conhecemos, o que não sabemos. E então este conceito foi super pertinente para a construção musical do Lechuga Zafiro e gravámos tudo, berros, palmas, apitos, pés no chão, os isqueiros e mesmo em termos de uso de objetos, tal como no Teatro No também há, utiliza objetos para simbolizar. Um leque pode ser um leque, também pode ser uma flecha, pode ser um cavalo, pode ser o Monte Fuji. E neste caso não simbolizámos objetos, mas tínhamos vários objetos na direção apotropaica. Tínhamos isqueiros de campismo que dão faíscas longas para ativar o espaço, mas também para o escanear. Espelhos de sobrevivência, que são espelhos que se podem utilizar quando estamos perdidos, se apontarmos para o sol dá um reflexo muito longo, ou apitos também de sobrevivência que dão um som que vai até 2 km. Este género de objetos de meio de sobrevivência da selva ou do mar, não sei, da natureza. E estes objetos foram usados nesse sentido apotropaico, para chamar a atenção, para afastar, mas também para atrair. Na realidade, se eu sou uma coisa transparente e me quero afirmar, eu quero chamar a atenção. A maioria dos filmes de terror que nós conhecemos, na realidade, na nossa cultura, provavelmente o que é fantasmagórico é maléfico
e quem está vivo é o bom, mas na realidade, se virmos de uma forma menos dicotómica, quem é fantasmagórico, a entidade fantasmagórica, está a chamar a atenção. E então, pensando que se pode usar estes espelhos de sobrevivência quase num ritmo de código Morse para chamar a atenção do público, mas também para os iluminar, para iluminar os olhos, porque quem está no palco também está a ver a performance do público, não é? Porque eles também os estão a iluminar. Isso também é super bonito, de inverter os papéis de quem é o performer e de quem é o percepcionado, o perceptível. Então, voltando a esta temática do apotropaico, eu acho que ao final é isso, usamos este conceito, tanto coreograficamente como em termos sónicos, de composição musical, no intuito de afastar e de atrair, de ser atraído por aquilo que eu não sei, que tenho medo, mas que me atrai ao mesmo tempo. O vértice atrai-me, porque eu não o conheço, não sei o que está para além da morte ou da transparência. E isso atrai-me também, ao mesmo tempo que me afasta. Eu penso que há sempre um contínuo de afeto e interesse por temáticas, sempre uma tentativa intuitiva e especulativa de traduzir a vivência do real, a vivência do sensível. Tanto o Dream is the Dreamer, como o Cabra Quimera, como o Atsumori, para mim são peças que se relacionam porque especulam o lugar do humano na contemporaneidade, mas também no passado e no futuro, especulam e ficcionam a natureza e esse lugar do humano na natureza e questionamos, não é, também o centro dessa humanidade. Por exemplo, no Dream is the Dreamer, lembro-me que estive a estudar sobre o trabalho do Sarraceno, o Aerocenas, movimento Aerocene, que coloca toda a cosmologia do espaço no centro do universo e não a atividade humana. E é um site que eu sugiro porque tem textos espetaculares sobre como, por exemplo, a atividade da superfície do Sol tem vindo a exercer uma força super implícita sobre os conflitos na Terra. E houve um estudo dos primeiros, no século passado, por exemplo, no século XX, o estudo da superfície do Sol, da atividade de explosões, e como isso influenciou os conflitos na Terra, e coincidia exatamente com as duas grandes guerras mundiais, por exemplo, e que agora houve 30 anos de paz e 30 anos de superfície mais calma da atividade solar, mas que agora há um período de 11 anos em que o Sol está a arrebentar por todos os lados, em termos de superfície, e que nós aqui também estamos a equacionar, pelo menos da minha geração, sempre achei que iríamos viver para sempre, de certa forma, ou pelo menos na Europa, na minha ingenuidade, não é? Enquanto criança, que não voltaria a haver este género de guerras mundiais, e agora já não é essa a minha opinião. Olha, foi uma experiência de valorização, fiquei super contente. Acho que é uma iniciativa espetacular e necessária e sei que vai continuar e fico super feliz. Acho que os coreógrafos que foram nomeados merecem. Os 5, ou há tantos coreógrafos incríveis, e não só coreógrafos, mas equipas, e por isso fico super contente que estas iniciativas continuem. A arte pode sempre salvar. A arte não necessita de salvar porque ela existe. Ela existe, é só uma questão de ser permitido socialmente utilizar todas as inteligências emocionais, artísticas, matemáticas, linguísticas, e desfocar
sobre o conceito de eficiência, eficácia, sucesso. E a arte não precisa de salvar porque ela salva sempre, ela já lá está, ela está em todos nós. Sim. Catarina, muito obrigado. Obrigada, Pedro. Olá, eu sou Pedro Mendes, diretor-geral e criativo do Coffee Paste. Sabias que podes apoiar o nosso trabalho e ainda ganhar benefícios exclusivos? No Patreon temos 3 modalidades de apoio e cada uma delas vem com recompensas especiais. Podes contribuir com perguntas para as nossas entrevistas, receber uma newsletter exclusiva e até garantir descontos nas nossas formações. O teu apoio é essencial para continuarmos a criar conteúdo de qualidade e a fortalecer esta comunidade. Podes saber mais em patreon.com/coffeepaste. Junta-te a nós e faz parte desta aventura.